Amados, baseando-se nesse texto que foi pedido da parte do meu Senhor para trabalhar com vocês, pastor, eu vou falar algumas coisas aqui que servem para aquilo que Jesus doutrinou. Ainda mais ainda quando se trata desse texto que há um bom tempo já me deparei com pastores deturpando esse ensinamento e direcionando aquilo que Jesus está falando especificamente para os seus discípulos, direcionando isso para um trabalho filosófico, que eu quero dizer, de uma perspectiva mais social, mais humanista, mais sentimental. Então, alguns fatores que o pastor tem que tratar hoje aqui, que estão na pauta, e acrescentando a isso, falando em respeito desse novo mandamento que Jesus mesmo mencionou aqui, fazer uma menção e uma observação importante aqui sobre o amor mesmo, tá? Porque a sociedade, quando ela trata sobre essa palavra, sobre essa expressão, ela delira em seguintes aspectos. Ela se apoia demais na questão da perspectiva do avanço do que o homem é em concreto. Eu me refiro exatamente até em relação à ciência e à evolução do pensamento dos homens em que estamos aqui nesse mundo. A questão aqui é essa: quando a gente fala de teologia, não se mistura filosofia. Quando a perspectiva é teologia, a ciência é Deus, não é razão. Não são formas de razão, é a revelação. Então, baseando-se na revelação que eu vou trazer hoje para vocês da parte de Cristo, eu julgo da maneira da fé o que eu vou falar aqui. Porque a gente está frente a uma sociedade hoje que ela pede socorro, exatamente por essa questão de ausência de sentimento e de afeto. Hoje mesmo, pastor, eu me deparei com um vídeo de uma mãe que abandonava a criança. Não sei se os irmãos chegaram a ver isso daí. Que abandonou um filho com fraldas, entrou no carro, foi embora porque diz que o novo relacionamento em que ela estava, o indivíduo que ela se relacionava não aceitava a criança. E filmaram, acho que fotografaram o ato dela, e isso foi para os jornais e foi divulgado. E quando eu vi aquilo, eu me assustei, obviamente, porque eu nunca vi uma cena como aquela. Mas me chama a atenção para isso que a gente chama de ser humano hoje. Eu venho dizendo aos irmãos constantemente que essa perspectiva moderna do que é ser humano não é mais natural. Ela está toda programada e modificada. É assustador no que o homem se transformou hoje, do que na verdade até era Adão, até era a origem e a visão primitiva disso. Essas alterações, essas mudanças que o homem vem sofrendo, se a gente for entrar num estudo específico, e a gente gravou o DVD agora recentemente, era digital, e eu citei muito sobre isso. Tudo se explica nessa mudança toda em base de conceitos e também desejos ou impulsos humanos que se assinalam numa lei industrial. Eu vou explicar melhor para os irmãos aqui. Nós estamos sendo alvo de um experimento humano industrial, e isso vem já há um bom tempo, décadas, sendo implementado em toda a sociedade. E eles dizem o seguinte, que as relações futuras das pessoas entre si, elas seriam baseadas em produção e consumo, mais em fenômenos físicos do que humanos. E a perspectiva dessas revoluções industriais é que o homem realmente chegasse a esse pé em que ele está. Até Paulo traz uma perspectiva em 2 Timóteo 3, verso 1 ao 5, a perspectiva dos homens nos últimos dias, e ele julga lá, né? Frios, cruéis, sem sentimento, sem afeição natural, mais amantes de si mesmo do que amigos de Deus, né? E por uma questão de obstinação, de ganância e de materialismo, a perspectiva do homem dos últimos dias é que ele não teria coração. Então nós estamos vivendo exatamente isso agora, e cientificamente se explica que a causa disso é o materialismo. E esse avanço de produção e consumo,
A sociologia já diz o seguinte, que esse determinismo moral anulou nas pessoas, atualmente, o seu livre-arbítrio. Elas não têm mais sentimento, elas só têm consumo. Tá? Eu estou falando com uma opinião aqui fora da teologia, tá? E essa visão de estudo deixa claro que não é possível associar a liberdade moral e a dignidade como a responsabilidade de um homem quando avança sobre ele o individualismo material. Então, se lá fora, quem não tem amparo das Escrituras, ele chega a esse conselho ou essa conclusão do motivo do homem agora, nesse momento, não amar nada a não ser si mesmo, eu poderia até agora, nesse momento aqui, acabar essa pregação e deixar claro para você qual que é o nosso problema. Certo? Mas não é meu propósito com você hoje aqui filosofar a questão do amor. Mas eu vou dar um exemplo claro aqui para os irmãos. Quando o sentimento é só para o prazer e para a realização, quando o sentimento só existe para essa pessoa, realização e prazer. Outro exemplo. Quando a vida só tem sentido se você existir. A vida não tem sentido hoje para as pessoas para viver a vida. Só tem sentido a vida para ela se ela conseguir ser vista por todos. Ela quer uma exclusividade, ela quer ser capa de alguma coisa. Assim como também o amor virou um artigo de luxo. Eu só amo aquilo que me realiza, eu só amo aquilo que me satisfaz, eu só amo aquilo que me dá prazer. É mais ou menos a situação da lógica. Todos estão compelidos a agir por relacionamentos ou laços que só tragam prazer, realização, que só tragam respostas de seus interesses. Essa é a avaliação social de que o materialismo reduziu a percepção dos valores essenciais da humanidade, e nesse momento a humanidade se afunda nessa obstinação, nessa ganância e nesse materialismo, e quando fala-se de amor, ela fala de um instrumento direcionado a fenômenos físicos de vantagem material. Não se trata da natureza que está falando, homem em si, do que Deus planejou ele ser e desenvolver. O que está falando é o consumo e a vantagem. Foi claro? A vida só tem sentido se você for visto. Eu observei alguns na rede social dizendo: estou saindo das redes sociais e vou me ocultar. Não sei se vocês perceberam que agora está virando um fenômeno. Vou dar um tempo. Eu acho que isso é para perguntar para todo mundo: você vai sentir falta? Ele quer saber se ele é tão importante assim. Então, para ele saber que ele é tão importante, ele tem que sair. Mas duvido muito que ele vai conseguir ficar por muito tempo fora da rede social. Mas é uma forma como as pessoas têm exatamente de dosar isso, a sua popularidade, a sua importância. Como também pesquisar, né, esses ambientes ou esses caminhos que pode ser explorado isso, a busca de um interesse, até mesmo de uma realização, ou de alguém que possa produzir isso. Então nós estamos vivendo uma sociedade totalmente egocêntrica. A centralidade hoje no eu é uma perspectiva social. Qualquer estudo ou pesquisa, você entra na internet, você vai encontrar um monte, porque todos estão percebendo isso. O comportamento humano teve uma mudança radical. E a sociedade agoniza, ela simplesmente agoniza isso que eu estou falando aqui. Eu espero, meu bom Jesus, que tudo que eu vinha te pregar hoje, que tudo que eu vinha te falar em torno disso, seja um alerta para você. Não só entender em que mundo estamos, mas aquilo que Jesus tem para você.
aquilo que na verdade a gente entende e compreende por Ele, sobre o que é realmente amar. Amar o próximo, amar aquele que está perto de nós, amar irmão na fé, porque eu vou tratar tudo isso com vocês aqui. Porque se nós estivermos aqui focados nesse esquema, de só correspondermos e agirmos quando há um interesse, quando há alguma coisa para lucrar, nem aquilo que nós tentamos fazer com Deus aqui vai dar certo. Essa centralidade em você não existe. Como diz o ditado, o sol nasceu para todos, como diz o dito popular. Então isso que está acontecendo agora com a humanidade, de acreditar que ela pode ser alguém, e como custo, tendo o rebaixamento de muitos, na fé, você nunca vai conseguir implementar uma ideia ou um pensamento desse tipo. Porque a salvação que Deus preparou para a humanidade, ela começa a ser escrita com fundamentos materiais, humanos, de encarnação, com Deus abrindo mão de si mesmo para servir os outros. A salvação não seria possível se essa lei materialista não fosse quebrada. Nós nem estaríamos aqui para festejar esse acontecimento, se quer participar. Se Deus ele realmente estivesse dotado dessa natureza, entendeu? Que a única coisa que tem sentido ou que exista seja você mesmo. Obviamente na teologia, o amor de Deus tem que ser tratado com responsabilidade, tá? Mas quando você trata com responsabilidade, você se aprofunda nesses valores, nesses atributos, você chega na seguinte conclusão: que há certas verdades no amor de Deus que libertam o homem. Uma delas é saber que não existe só Ele, é que existem outros. Então se alguém sofre disso hoje aqui, então você tem que se libertar. Eu vou entender porque você diz que você tem depressão. Eu vou entender porque você já pensa em desistir de viver, que a vida se perdeu para você, ou que ela não tenha mais sentido. Porque o teu mundo, todo ele está emoldurado e enquadrado em você. E há coisas agora nesse mundo, acontecendo exatamente agora, que exige de nós uma atenção mais abrangente do que 4 paredes de uma casa onde você vive os teus problemas. Por exemplo, eu como pastor, há muitos anos, os maiores problemas que eu enfrento e me preocupam estão dentro da minha igreja, não estão dentro da minha família. Aonde eu fui responsabilizado a servir a Cristo, não aonde eu procriei e casei. Mas não é por minha determinação, é porque para cumprir esse mandamento que Jesus pregou aqui, eu preciso abrir mão do meu eu para dividir a atenção de Deus com aqueles que estão além de mim mesmo. E se não houver esse sacrifício, essa doação, para nós aqui, nenhum propósito sai da pauta ou sai desse livro. Tudo vai ficar arquivado. Nem evangelho eu vou conseguir pregar. Se os meus propósitos forem atingir os meus interesses, nem o que eu prego aqui nessa igreja eu teria condições. Porque humanamente falando e materialmente falando, eu mais perco perspectiva pregando o que eu prego do que lucro. Se eu ganho na fé, na carne, não ganho nada. Então tudo na fé é sacrifício e exige essa capacidade de você olhar de uma maneira abrangente, ao invés de egoísta, e de passar a desenvolver exatamente isso. A perca da noção das realidades, como também o autocontrole dos seus sentimentos, que de repente podem estar todos eles escravizados, moldados nessa visão aguçada de querer ou desejar somente aquilo que pode te trazer algum lucro para você. Como também em Êxodo 20:17, por 2 vezes escritas pelo dedo dele, no verso e anverso das 2 tábuas de pedra. O que quer dizer que Deus ele tomou por atitude própria declarar à humanidade o seu pensamento ou a sua vontade
ou o seu estatuto. Isso não foi produzido por ninguém. Eu vou dizer para você da onde sai a prova de que Moisés, ou Israel, ou os judeus, como alguns deliram, não inventaram, tá, os mandamentos e as leis. Pastor, eu vou explicar isso porque é por isso que eu achei importante, tá? Lá em Êxodo 31, 18, Êxodo 32, 15 e 16, Êxodo 34, verso 1 ao 28, também se define isso. Um Deus vivo e poderoso que se mantém no homem pela exigência da obediência e do seu amor. Amém? Então, um detalhe importante, de que esses mandamentos que Deus havia confiado a Israel, eles se dividiram em 3 grupos. Deus, ele toma o partido, ou o início, ou o princípio desse início, de falar a Israel, por conta própria, quais seriam os 10 mandamentos. E posteriormente esses mandamentos se dividem em estatutos e juízos. Por isso estão divididos em 3 grupos. E por quê, pastor? Porque Israel passa a estender esses valores de princípio moral ou parâmetros jurídicos de vida. E lá no texto de Levíticos, em Deuteronômio, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 21, não precisa abrir, é só referência. Fica provado que quando o mandamento ele vira estatuto, ele vira juízo, grande parte desses ensinamentos, eles foram modificados. Ou seja, a liderança que assumiu a frente da educação do povo judeu, do povo israelita, comprometeu os valores sagrados, acrescentando coisas que Deus não havia determinado. Então, no Antigo Testamento tem que ser dividido aquilo que Deus orou por palavra e aquilo que foi criado por Israel, porque grande parte daquilo que foi criado por Israel tem que ser visto por essa igreja como cultura desse povo, não como lei, não como princípio, não como mandamento. Como é que a gente trabalha isso, pastor? Até agora, na Verdade em 10 Minutos, uma pessoa veio lá e mencionou uma coisa que está pegando demais na cabeça do povo. Se o nome Jeová, se o nome Javé, se os nomes referentes a Deus, eles foram inventados porque há uma tradução, uma transliteração desses nomes que Deus pediu para ser chamado, que estão sugestionando que a transliteração de nomes demoníacos. E pediram para o pastor trazer esse tema, na Verdade em 10 Minutos. E eu já até preguei para os irmãos aqui na igreja, de que muitos nomes que Deus ele deu a Israel para pedir ser chamado, para ser reconhecido, esses nomes, eles pregam um ato de Deus concreto que ele fez, um atributo dele. Não é um mero nome, é um caráter dele, é uma personalidade dele. Se traduzem por atos, por qualidades, por atributos, não por nome em específico. Então, voltando para aquilo que eu estava falando, qual a forma que eu tenho então de saber que é legítimo chamar Deus assim? Porque o Filho, quando veio aqui, ratificou e reconheceu isso. E estava na responsabilidade dele o quê? Dizer o que foi certo e sagrado na antiga aliança, como também o que é equívoco e contradição, que ele também fez esse trabalho. Então há texto, por exemplo, de Mateus 5, 17 e 20, Mateus 19, 17 ao 19, Mateus 22, do verso 37 ao 40, quando Jesus ele traz a validade, o conteúdo, a permanência ratificada por ele, ou seja, aquilo que deveria ser entendido por ele, como aplicado agora por ele. Tá? Por exemplo, em Mateus 19, o que Jesus fala para as autoridades judaicas? Qual era o princípio doutrinário do casamento e do matrimônio que a igreja de hoje mesmo abriu mão? E ele fala que no princípio o casamento é uma instituição de Deus e não pode ser modificado e alterado por razão nenhuma. E diz que a carta de divórcio quem deu foi Moisés, e Moisés errou. Mateus 19. Então esse trabalho que o pastor está falando aqui para os irmãos, à luz do que é
verdadeiro, válido, sagrado, canônico no Antigo Testamento, a luz disso é Cristo. Ele é a plenitude. Ele é a hermenêutica e a exegese disso, ou seja, como Israel tem que ser visto, como o período dos reis tem que ser visto, quem são os profetas legítimos, quem são os falsos profetas. Todos os acontecimentos do Antigo Testamento só podem ser compreendidos com uma vista perfeita e panorâmica quando Jesus, ele é a medida, a estatura e a profundidade disso. E não é diferente daquilo que eu estou falando aqui. Porque quando Jesus ele fala novo mandamento, ele não está dando um novo mandamento. Ele está querendo dizer outra coisa. E por quê? Porque amar o próximo já existia no Antigo Testamento, em Levíticos 19 e 18. Então por que ele chama de novo aquilo que ele está pedindo para que os discípulos aplicassem naquela hora, como valor essencial? Aí você vai ter que entender e compreender no contexto de Mateus 5, por exemplo, que ele diz que ele não veio modificar a lei nem os profetas, como dar fim àquele Deus que operou em Israel. Pelo contrário, ele veio cumprir e ratificar até as partes menores disso, e dar à igreja o quê? A palavra mais correta, mais certa, mais verdadeira, da qual nós temos que cumprir, porque a palavra agora é ele. Então quando ele fala novo mandamento, ele não está declarando formalmente mais um princípio de lei moral, porque a lei, na lei já estava, ame o teu próximo, como pastor mesmo eu já expliquei aqui. O que ele estava querendo dizer com isso? Que agora todos iriam amar como ele amou. Era isso que ele estava dando à lei, um acrescento de modelo e exemplo. Ou seja, todos agora deveriam amar como ele amou. Uma forma de amor essencial, como também de poder espiritual, porque é redentivo. Então o novo mandamento que Jesus estava dando naquele ato, naquele momento, naquela transmissão de verdades, era isso: a ordenança de que o amor não fosse explicado, muito mais compreendido, entendido, sequer anunciado, sem que ele seja o fundamento essencial disso. Porque agora quem vai explicar à igreja, quem vai ensinar ela como tem que amar é ele. Não é a ciência, é ele. Este é o mandamento novo que ele deu a esta igreja. A forma dele, que na lei e nos profetas isso não existe. Então agora vocês têm que entender uma coisa: que quando se fala de João capítulo 13, verso 34 a 35, do que Jesus na verdade falou, e o pastor eu estou aqui, estou explicando, Jesus está deixando claro que aquilo que ele estava pedindo ia caracterizar a primeira comunidade cristã, que a forma dele amar ia fundamentar a igreja como ela deveria seguir esse exemplo. Então há uma singularidade desse mandamento, e a singularidade de quem escreve ela é Cristo. Quando eu falo que Jesus ele estava ordenando que a forma dele amar caracterizasse o amor da igreja, aí você vai começar a entender quais são para que os apelos de João estão sendo feitos, qual o objetivo desses apelos. É um amor fraternal. Então quando os camaradas pegam esses textos e transformam isso em um caráter social e humanitário, eles erram, porque esses apelos de amor pelo próximo, de amor pelo irmão, não tem essência e conteúdo filosófico. Esse amor é amor redentivo, não é de relação humana nem social, é relação redentiva, ou seja, é comunidade cristã, é Jesus caracterizando o corpo dele, unindo o corpo dele para esse benefício de que o evangelho dele seja pregado e anunciado. Isso só pode ser vivido no âmbito da fé.
aquilo que nós estamos lendo aqui não pode ser vivido e experimentado por ninguém que está separado da fé e de Cristo, mas inserido no corpo dele e na atividade desse corpo que é a igreja. Então jamais você pode pegar um desses textos aqui para querer alicerçar, alimentar relações que estejam fora do âmbito dessa igreja, porque é de um nível restrito e de experiência redentiva. Talvez eu esteja dizendo assim, mas pastor, por que lá fora não pode se ouvir falar dessa forma de amor, de amar um ao outro, tá? Não estou falando do amor de Deus, estou falando de como amar o seu próximo com amor fraternal, como eu disse aqui. Porque a coisa mais importante que ele tem que conhecer ainda, que ele não aceitou, ou talvez não creu, é que Jesus salva. A igreja não tem que manter uma relação com a sociedade evangélica, por quê? Porque os propósitos do que o mundo busca agora e do que a igreja na verdade deve se sujeitar são diferentes, são contrários. Eu vou lá para fora e digo, olha, eu tenho que te amar porque Jesus me pediu para te amar. Isso é fato. Se não tem apoio de propósito, não tem caráter, é vago. Porque ele vai escutar isso de você, ele vai entender o quê? Que esse amor é um amor religioso, que esse amor é um amor de relação humana. Ele não vai ter a consciência, sequer a percepção de que esse amor da qual você está referindo aí, ele seja um laço exclusivo de uma relação exclusiva com Cristo. Os apelos do amor que estão no teu livro sagrado, todos eles estão direcionados a essa igreja que Jesus instituiu. E se existe uma forma de atingir a sociedade lá fora, é de que os que estão lá olhem para dentro da igreja e enxerguem isso, que o amor que tem aqui é verdadeiro. Daí vira um testemunho, mas não uma forma de evangelismo, porque evangelismo é outra coisa. Jesus salva e ele é a redenção. Deus te amou pelo Filho, creia nisso, isso é evangelismo. Mas o mandamento da qual Jesus se refere em João 13 não consiste em apelos humanitários e sociais, mas num apelo de que, na ausência dele, a igreja e os que são da fé se amassem uns aos outros como ele provou, como ele testemunhou, ou seja, da sua forma. Por isso a singularidade, porque há uma raiz na fé e na confissão, e não pode ser vista, entendida e sequer vivida por quem não faz parte disso. Amém. Por isso chame irmão. Você pode chamar irmão qualquer pessoa. Se você chama, você é político, para não falar herege. Você não pode chamar uma pessoa de irmão, segundo as escrituras, se você não tiver certeza se essa pessoa realmente tem uma fé confessional em Jesus Cristo, porque esse termo fica político. Você está se tornando uma pessoa religiosa no que você está fazendo aí. Você está procurando, por meio da tua fé, estabelecer relações. Você está usando o poder de Cristo para ganhar, cativar alguém por questões de interesse. Eu não uso a palavra irmão para chamar ninguém lá fora. Eu só chamo de irmão quem eu conheço. Por isso amor fraternal, e não o mero amor, e não um produto do amor, que é uma outra coisa que já é a filosofia, como pastor, na verdade, eu disse aqui. 1 João 3,10. Então vamos amar todo mundo, vamos amar todo mundo. É assim como eles estão dizendo. Temos que amar aquele que está lá fora, temos que amar aquele que está aqui dentro. Mas esse amor que a igreja está pregando por aí, os pastores estão pregando, é um amor ecumênico,
que sustenta o diálogo interreligioso, que não tem fé doutrinária, que não tem princípios dogmáticos, de relação, de comunhão. É um amor vago, é um amor religioso. É o amor ágape lá do Padre Marcelo. Quem já leu o livro dele pode saber mais ou menos o que eu estou falando aqui. Entendeu? E o amor filosófico, o amor social. O amor que eu estou pregando é o amor bíblico. Deus amou o mundo para salvar o mundo. Mas quando ele ama, quando ele pede, ama o teu próximo, ou ama o teu irmão, ele fala da igreja. Ele fala do amor fraternal.